Olá, minhas irmãs queridas, aqui é a pastora Gláucia e eu quero te convidar a ficar comigo alguns minutinhos para a gente falar algo muito importante. Hoje nós vamos falar sobre maternidade e aborto na Bíblia. E eu quero contar para você de uma mulher extraordinária que está lá no livro de Êxodo, no capítulo 2, versículos 2 e 3, diz assim: E a mulher que concebeu e deu à luz ao filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. O nome dessa mulher era Joquebede. Joquebede, a mãe de Moisés. Gente, tempo difícil que ela viveu, sabia? Naquela época ela estava morando no Egito, junto com o povo dela, os hebreus. E eles eram escravos no Egito, escravos de Faraó, com uma dura cerviz, escravidão muito pesada, um tempo muito difícil que eles viviam. E o Faraó, vendo que as hebreias tinham muitos filhos, o que ele fez? Fez um decreto, dizendo: todo menino que nascer das hebreias deve ser afogado no rio Nilo. Olha que loucura! Nesse período, a Joquebede engravidou. O que você faria no lugar dela? A Bíblia diz lá em Hebreus que Joquebede e seu marido não temiam o Faraó, mas temiam somente ao Senhor. Isso significa que apesar de todo decreto, todo anúncio de morte e todo decreto contra a vida, ela sabia que maior do que Faraó era Deus. Então, a Bíblia, em momento nenhum você vai encontrar um capítulo tratando sobre o aborto. Por quê? Porque na Bíblia, no pensamento bíblico, na doutrina bíblica, na teologia bíblica, o aborto é algo impensável. Por quê? Porque gerar filhos, a vida é um presente, uma dádiva, uma herança, um galardão, um prêmio que o casal recebe no casamento. Um prêmio que Deus dá ao casal no casamento. Filhos, então, são herança do Senhor. Joquebede sabia disso. E quando ela engravidou, ela falou: maior do que Faraó é o Senhor. Deus vai me ajudar. A Bíblia diz que Moisés era muito fofinho, muito lindo, um bebezinho gostoso. E quando ele estava com 3 meses, até o 3º mês, ela conseguiu esconder ele dentro de casa. Naquela época as crianças não eram tão espivetadas como as de hoje, né? Hoje a criança já nasce de olho aberto, de mão aberta. Antigamente, e você pode conferir isso com os antigos, a criança nascia e ficava dias e semanas de olhinho fechado, de mãozinha fechada. Então, quando Moisés começou a crescer, a Joquebede falou: eu não tenho mais como esconder Moisés da lei que Faraó criou, do decreto de Faraó. Então ela teve uma ideia: atitude, uma mãe de atitude para defender e proteger o seu filho. Ela colocou Moisés num cestinho, colocou no rio onde a princesa, filha de Faraó, se banhava, e ali, protegido, aquele cestinho foi até onde a princesa estava. Sabe que parece até uma ironia? O mesmo rio onde o decreto dizia que os bebês deveriam ser assassinados, os filhos das hebreias, foi o mesmo rio que levou o pequeno Moisés para dentro do palácio. Aquela mulher, então, aquela princesa, fica apaixonada pelo bebê e resolve poupar a sua vida e tê-lo como seu filho. Ele é criado com uma ama de leite. E adivinha só quem foi a ama de leite? Isso mesmo, Joquebede, a própria mãe, teve a oportunidade de ser a mãe de leite desse bebezinho e ainda ganhar salário para que pudesse cuidar dele. E foi assim até os seus mais ou menos 4 anos de idade, 3, 4 anos de idade, quando ele foi devolvido até a princesa.
Por que eu estou contando a história de Moisés e de Joquebede? Joquebede foi uma mulher de atitude e de fibra. Hoje em dia é muito comum e há uma tentativa de se defender a aceitação do assassinato de bebês ainda dentro da barriga das suas mães. Mas Deus não compactua, Deus não aprova, Deus não, de modo nenhum, Deus pode aprovar essa ideia do aborto. Ao contrário, Deus deseja que mulheres que enfrentem situações difíceis possam ter atitudes como de Joquebede, confiando nele e garantindo a vida de seus filhos. Moisés não vivia amedrontado, porque a sua mãe e o seu pai lhe deram exemplo de coragem, exemplo de fé, exemplo de confiança em Deus. Nossos filhos vão tender a seguir os nossos passos. Pais de fé, mães de fé vão gerar filhos de fé. Mães que louvam a Deus, que são alegres na presença de Deus, que confiam em Deus, mesmo no meio das adversidades, vão ter filhos que vão ter a mesma atitude que ela. Certamente, Joquebede foi a maior influência na preparação de seus filhos, e ela teve 3 grandes filhos: Moisés, Arão e Miriam. Moisés, o grande libertador dos hebreus no Egito. Arão, o grande sumo sacerdote, aquele que deveria ensinar as pessoas o caminho de Deus. E Miriam, que discipularia todas as mulheres a adorar e caminhar na presença do Senhor. Aborto é um decreto para se aceitar a matança de bebês. E eu quero conversar um pouco com você sobre aborto. Como eu disse antes, a Bíblia não tem um capítulo, ou um livro, ou um profeta, ou uma lei que vai tratar especificamente sobre o aborto. Mas ao contrário, a Bíblia, partindo da prerrogativa de que a vida, o nascimento, a gestação é uma dádiva de Deus, ela vai preservar e garantir esse presente de Deus. Começando pelo mandamento do Senhor que diz: não matarás. Outro versículo, isso está em Êxodo 20, versículo 13. Em Êxodo 21, 22 a 25 também conta de mulheres grávidas. E fala inclusive se a mulher grávida estiver perto de uma briga, uma confusão e ela for ferida por aquela briga, aquele agressor que atingiu a mulher, mesmo não intencionalmente, deve pagar pelo prejuízo, pagar uma indenização quando ocorre o aborto espontâneo por conta de um acidente provocado a uma grávida. E se o dano for maior, então o juiz deve determinar uma pena mais dura. Na época de Moisés, olho por olho, dente por dente, queimadura por queimadura, braço por braço, perna por perna. Então, aquele que gerou o mal a uma grávida deve restituir o mal que fez, pagando uma dura pena. Tudo isso para garantir a segurança da gravidez, a segurança da grávida, a segurança daquele bebê. Isaías 44:2 vai dizer que Deus te criou e te formou desde o ventre. Vem mostrando então que a gravidez, desde o ato da sua concepção, é um ato que Deus abençoou, que Deus está abençoando aquele desenvolvimento, o crescimento daquela criança. O Salmo 139:13 diz que ainda no ventre o Senhor o teceu, o Senhor o formou, dia após dia, cada célula, cada órgão, cada parte do nosso corpo, cada parte do nosso cérebro. Ora, não há uma
legislação bíblica sobre o aborto, porque o aborto é inconcebível na Bíblia. Todos nós, quando olhamos uma grávida, sabemos o que ela está carregando dentro da sua barriga. Sabemos que ela está carregando uma criança. Sabemos que ela está carregando um bebê. Ninguém pensa, será que aquele bebê já tem unha? Será que aquele bebê já tem cílios nos olhos? Será que a cor dos olhos já está determinada? Mas todos nós sabemos, aquela grávida está carregando um bebê. Não importa se seja um feto, um bebê, uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, um idoso. Não importa em que fase esse ser humano esteja, desde a sua concepção, ele é sim um ser humano. Muitas pessoas que buscam defender o aborto, e o movimento feminista faz isso, apesar de ter lutado e lutar por alguns benefícios contra a mulher, nós cristãos não podemos aceitar a pauta da legalização do aborto. Muitos aceitam o assassinato desta criança em defesa de vida de uma mulher. Por favor, alguém que não deseja ter um filho, não tenha sexo, porque bebês não são trazidos no bico de uma cegonha. Bebês só são concebidos a partir de uma relação sexual, obviamente com a excepcionalidade daqueles que querem um filho e buscam uma inseminação artificial. Esses certamente não querem um aborto. Caso contrário, não investiriam grandes somas financeiras para ter o sonho de ter um filho em seus braços. Mas muitos que defendem o assassinato de um bebê dentro da barriga de uma mulher é por defender o estilo de vida de uma mulher, porque a Bíblia tem a prerrogativa de o sexo dentro do casamento. E nós podemos planejar e programar o momento dessa criança vir ao mundo, o momento dessa criança nascer. Então é inconcebível que a falta de cuidado, a falta de planejamento ou a bandeira de que a mulher tem direito sobre si de uma forma irrestrita e irresponsável possa dar a prerrogativa da legalização de assassinatos de inocentes. Quando uma mulher assassina o seu bebê, mesmo que esse bebê tenha sido gerado até num estupro, ela ficará na sua cabeça com a marca de ter assassinado uma criança. Ora, a mulher que passa pela experiência de um estupro já tem um trauma terrível. E quando ela aborta, ela passa a ter 2 traumas terríveis. Uma mulher que passa pela triste e dolorosa experiência de estupro, mantém a sua gravidez, muitas doando aquele bebê para uma família que está na fila da adoção, ela tem uma experiência terrível e tem um remédio de consolo dizendo: alguém vai ser feliz com essa criança. Quando em outras ocasiões ela consegue com a própria gestação ser curada dessa experiência ou amenizada na sua alma e até consegue criar essa criança como seu filho. O fato é que pesquisas já revelam que o prejuízo de uma mulher que passou pela violência e passou pelo aborto é uma dor dobrada, é um juízo dobrado. Quando uma mulher assassina um bebê, ela também mata dentro de si uma esperança, mata uma alegria, mata a sua moral, mata a sua vida espiritual. Foi feita uma experiência com 192 mulheres que abortaram.
quase todas elas se arrependeram de terem feito o aborto. Mais de 90% delas desencorajaram ou desencorajariam outras mulheres a abortarem. Mulheres que foram entrevistadas, que passaram pela dura experiência da violência do estupro, mas que deram à luz a essas crianças. Nenhuma delas se arrependeu de ter dado luz a essa criança. Nenhuma delas se arrependeu por não ter feito o aborto. O aborto é uma dor dobrada para a mulher. É pena de morte ao inocente. Quando uma mulher que não programa a gravidez, simplesmente por um descuido, por um estilo de vida, por uma aventura, por uma noite não programada, ou quem sabe por estar embriagada, engravida de uma experiência indesejada, ou melhor, de um fruto indesejado. Então, quando essa mulher aborta clandestinamente, nós estamos vendo nenhuma punição. Então, esse homem, ele não é punido, essa mulher não recebe nenhum benefício, e quem paga? Aquele bebê inocente, sim, esse é condenado à morte. Nós, na nossa cultura ocidental, enxergamos a criança como um peso, como um fardo, mas criança é bênção de Deus. Um relacionamento de mãe e filho deve ser um relacionamento de amor, compreensão, perdão. Muitas vezes essa mãe precisa ser firme, sim, e exigir respeito. Precisa controlar o ambiente da sua casa para que seja um ambiente de bênção e de paz. Pai e mãe têm grande influência na criação dos seus filhos. A Bíblia diz em Malaquias que o coração dos pais vão se converter aos filhos e dos filhos aos pais. É tempo de edificarmos a nossa casa e de sermos referência do bem para os nossos filhos. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.